Você sabe quantos por cento de chance o Cruzeiro tem para poder passar aí para a segunda fase da Sul-Americana? Tá complicado, meu amigo. Só para você entender, o Departamento de Matemática da UFMG fez esse cálculo e é o seguinte: para o Cruzeiro conseguir o primeiro lugar ali no grupo E, ele só tem 4% de chance. Mas se a gente estiver pensando aí, né, no segundo lugar, né, no caso aí, para disputar ali aquele playoff, o Cruzeiro consegue aí ter um pouquinho mais aí de porcentagem, dá 13,8% de chance, né, para fechar o grupo ali, para fechar em segundo colocado no grupo. E se somar esses 4% mais os 13%, aí o Cruzeiro tem 17,9% de chance de poder ir passar para a próxima fase. Então, assim, eu acho complicado, mas não impossível. É aquele ditado, né? Enquanto houver 1%, a gente acredita. Mesmo porque o Cruzeiro só depende dele ainda. Não tem que ficar dependendo de outros, não. Ah, é 4% para chegar em primeiro lugar no grupo? Beleza, Cruzeiro tem jogo aí para fazer. Ah, tem 13% para chegar em segundo colocado no grupo? Beleza, o Cruzeiro ainda só depende dele. E é isso que importa pra gente. Quando precisar de combinar resultado, aí que complica, né? Mas o que você achou disso aí? Tem chance? Você tem fé? Fagner e o Willian ainda são dúvidas para o jogo contra o Palestino pela Sul-Americana. Meus amigos, todo mundo achou aí que seria uma coisinha tranquila a questão do Fagner e do Willian, mas não, de acordo com foi divulgado pela imprensa, os dois ainda estão sentindo e provavelmente não devem viajar, né, para enfrentar o Palestino. Aí agora aquela confusão de sempre, né? Vamos lá. Estreou aí o Jonathan Jesus ali fazendo a lateral direita, na minha opinião, ficou devendo. Pode ser que no próximo jogo aí dê a volta por cima, faça com excelência e dê tudo certo. Mas agora eu pergunto para você, no outro vídeo eu tinha sugerido ali colocar o Marquinhos, né, na lateral direita, uma vez que ele jogou assim no Fluminense e tudo. Também muita gente sugeriu o Rodriguinho para fazer esse papel, lembrando que o Romero não está, né, em cogitação colocar o Romero ali na lateral direita, porque ninguém quer mexer no meio, quer continuar com o meio ali, né, Romero, Lucas Silva e o Christian. Então, partindo desse ponto, né, que o Fagner e o Willian não vão viajar, se tudo confirmar aí, eles não vão viajar, com quem que você entraria ali na lateral direita? Você insistiria ali com o Jonathan Jesus? Ou você colocaria o Rodriguinho, ou colocaria o Marquinhos? E pelo menos uma notícia boa, né? O Japa, de acordo com foi divulgado aí, tá 100% recuperado, treinou junto com o elenco e pode viajar com o Cruzeiro para enfrentar aí o Palestino. Japa é um cara totalmente diferenciado, moçada. Só pra você entender, o tempo que ele tava aí lesionado, o Cruzeiro recebeu algumas propostas, né, em cima do jogador, e o Pedrinho chegou até a dizer em uma entrevista que o Japa não está em negociação. Ninguém vai negociar o Japa. E uma vez que o Cruzeiro tá precisando de jogador que se destaque, que faça diferença, que tenha esse poder ofensivo, o Japa é uma boa opção. Seguindo aí o Japa, quem também saiu do departamento médico e pode viajar para enfrentar o Palestino é o Bolassi. Bolassi divide um pouco as opiniões, né? Tem muitas pessoas que gostam do Bolassi, outras já nem tanto, mas o que nós temos que entender é o seguinte: depois do Gabigol, o artilheiro do time é o Bolassi. É o cara que tem feito aí, tem entrado, marcado gol quando precisa dele. Entrou bem em alguns jogos, né? Nesses últimos jogos, Campeonato Mineiro ali, ele entrou bem. Você vê que ele parte para cima, dá uma intensidade ali no ataque. Então eu fico feliz de poder contar com o Bolassi também, né, entre os relacionados. O Bolassi estava se recuperando daquela lesão no joelho, que ele fez uma cirurgia quando jogava na Inglaterra. Parece que estava inflamado, o Cruzeiro preferiu poupar ele para no futuro não virar uma lesão. Parece que tratou, tá tudo ok. Ele estava até acompanhando alguns jogos do Cruzeiro aí, né, fez alguns stories comemorando aí a vitória do Cruzeiro contra o Bahia e tudo. Então é bom saber que o Japa e o Bolassi estão à disposição do Léo Jardim e pode viajar, né, para disputar esse jogo aí pela Sul-Americana. Crias da Toca treinaram junto com o time principal na manhã dessa terça-feira. Meus amigos, sobre o comando do Leonardo Jardim, 4 crias da Toca, né, subiram ali, treinaram com o time principal e podem viajar para enfrentar aí, né, o Palestino pela Sul-Americana. Quem treinou hoje foi o zagueiro Janderson, de 19 anos, o lateral esquerdo Cauã Prache, de 16 anos, o meio-campista Murilo, de 19, e o Kaique Kenji, também de 19 anos. Lembrando que os 4 subiram, treinaram ali junto com o time principal, mas isso não é garantia que vai jogar, não. O que me chama muita atenção é a questão do zagueiro Janderson, né? Uma vez aí que o Fabrício Bruno tá suspenso para o jogo contra o Vasco, pode ser, né, que o menino Janderson aí seja relacionado, pelo menos relacionado para o jogo de domingo.
Agora, se vai jogar, né, no jogo aí contra o Palestino, eu já acho meio difícil. Eu acho que quem pode ter uma chance aí, né, nesse jogo contra o Palestino é o meio Murilo. O meia Murilo, que já tá treinando com a toca aí. E o Wallace vai recuperar o seu bom futebol? Ao longo dessa terça-feira, o assunto, né, que o Wallace vai recuperar ou não o futebol ganhou aí destaque, né, em alguns fóruns do Cruzeiro. E aí eu faço essa pergunta para você. Você acredita que o Wallace vai retomar o bom futebol, né, que ele apresentou na Europa? O jogador, quando estava jogando na Itália lá, meu amigo, foi considerado o maior ladrão de bolas, né, do campeonato italiano. E quando chegou ao Cruzeiro, teve até aquela frase, né, chegou a peso de ouro. Mas vai fazer um ano que ele chegou e até agora não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar. O que está acontecendo com o Wallace? Será que a cabeça dele está em outro clube? Por que o Wallace não se adaptou no Cruzeiro? É só você fazer um esforço e pensar o seguinte também. Assim que o Neymar chegou no Santos, vazou aí nas redes sociais que ele teria pedido, né, pro staff dele ali, pro pessoal da diretoria do Santos, saber como é que tava o contrato do Wallace aqui no Cruzeiro, porque era um cara que ele queria jogando com ele ali, junto com o Neymar, né? E aí eu pergunto pra você, poxa, o Neymar quis ele, lá fora ele jogava demais, por que veio pro Cruzeiro com esse prestígio, né? Como diz aí, pagou-se muito para ter o Wallace e até agora nada de futebol. E lembrando que, mas aí foi contratação do Matos. Mas pensa, se ele tivesse chegado e rendido pelo menos 50% do que ele fez lá fora, teria sido um baita de um investimento. Mas temos que reconhecer que, infelizmente, com a camisa do Cruzeiro, o rapaz não, até agora nada. Mas você acredita que ele vai ainda reencontrar o bom futebol dele no Cruzeiro? Ou você acha, né, que a diretoria já poderia estar aí pensando na questão de empréstimo, uma questão de despachar o Wallace? Escreve aí nos comentários.